Bom dia a todos. Que vocês façam um excepcional dia. Hoje eu vim falar um pouco de relacionamentos amorosos. Tem muita gente que reclama que não dá certo com ninguém, ou reclama que seu casamento não tá legal, né? Reclama que não consegue arrumar uma pessoa legal. Só que a pessoa não entende que, na verdade, isso não é responsabilidade do outro. É responsabilidade minha. Tudo que acontece na minha vida, todos os relacionamentos que está na minha vida, que passou e que está, é responsabilidade minha, não é de ninguém. Então, se eu não gosto do que eu estou atraindo, eu preciso olhar o que está acontecendo e ressignificar aquela situação. Criar uma base de valores daquilo que eu quero no outro, para eu poder não aceitar menos que isso. Só que para isso, eu preciso me curar. Porque se eu estou atraindo o mesmo tipo de relacionamento que eu não acho saudável, o problema está em mim, não está no outro. Então, talvez você foi uma criança rejeitada, talvez você cresceu uma criança insegura, e isso transfere para a sua vida adulta. Você vai crescer uma pessoa com essas energias, com esses bloqueios de insegurança. E aí você vai atrair pessoas que vão validar a sua crença, que vai te fazer se sentir uma mulher ou um homem seguro. Não é sobre o outro. Nós não podemos ser vítima. Se eu atraio um tipo de relacionamento, o problema está em mim. A decisão é a minha energia, as minhas crenças que estão puxando aquele tipo de relacionamento. Aquela pessoa só está validando aquilo que eu acredito. Então, o que precisa ser feito? Eu preciso me curar, eu preciso me amar, criar uma base de valores para mim, não para o outro, para mim. E me curar, me amar, me aceitar, ter uma autoestima elevada, cuidar da minha autoestima todos os dias. E aí eu não vou aceitar menos que isso. Só que para isso eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está fazendo eu atrair o tipo de relacionamento que eu não gosto. Muitos casais de namorado, de marido e mulher, eles às vezes eles estão com o ego muito alto. Eles não conseguem sentar para conversar, se abrir um com o outro, falar que não está gostando disso, que não está sendo saudável, que está deixando ele triste de ver tais atitudes do parceiro ou da parceira. E isso é o que mata o casamento. Porque se você não resolve o seu problema ali no dia a dia e vai dormir com aquele problema, você está dormindo do lado da pessoa. Então você está alimentando aquele sentimento ruim todos os dias. Enquanto você não coloca para fora, não resolve, tira o ego. O ego não quer deixar a gente abaixar a cabeça quando a gente está errado. E o ego, às vezes, a mulher, na maioria das vezes é a mulher, ela quer que o homem adivinhe o que ela está pensando. Ela dá um chilique de uma coisa que ela viu, às vezes ela interpretou uma coisa mal, às vezes ela viu algo e ela interpretou da cabeça dela, com as crenças que ela tem. E ela colocou na cabeça dela que é aquilo sem saber da verdade, sem fazer perguntas. E aí ela vira a cara pro marido
ela vai dormir chateada com o marido porque ela criou um monte de fantasias na mente dela. Por quê? Por causa das crenças, das inseguranças que ela tem. Então ela começa a ter paranoias. Por isso que é bom o diálogo. Porque o diálogo, ele faz você quebrar as barreiras, ele faz você se libertar das suas crenças, porque você vai se abrir com seu esposo ou com a sua esposa e vai ver que não é nada daquilo. Aí você começa a tirar as fantasias da sua mente, começa a parar de alimentar essas paranoias e o seu casamento se torna saudável. Porque o diálogo, ele é muito importante, ele é um elo. Se você é casado ou tem namorado, não tem diálogo, seu casamento nunca, seu relacionamento, ele nunca vai ser saudável. Porque o casamento, o namoro, não é só sobre sexo. Ele começa, o sexo é o último. Ele começa com a segurança um no outro, com a confiança, a cumplicidade, o companheirismo, a admiração do outro. É assim que começa o relacionamento. É você confiando um no outro, você saber que você fez a escolha certa. Você está feliz com aquela pessoa. E o sexo é consequência. Claro que você tem que ter uma química com a pessoa. Mas o primeiro de tudo é você admirar. Porque quando você admira uma pessoa que está junto com você, o sexo vai ser excelente. Porque você vai estar feliz com a pessoa que está com você. Você vai saber que você fez uma escolha certa. Mas quando você coloca as suas dores na frente, você escolhe o seu relacionamento de acordo com as crenças que você tem, com as dores que você tem, não vai dar certo. Não dá certo. Porque é o seu ego que está escolhendo a pessoa. São as suas crenças que estão escolhendo essa pessoa. E aí você vai perceber que ou você muda naquele relacionamento, você muda o seu jeito, começa a ter um diálogo, começa a se prontificar a mudança, ou não vai dar certo. Porque muitas das vezes a gente entra num relacionamento cheio de malas espirituais, malas emocionais, coisas do passado que a gente carrega. Então, não tem como o casamento frutificar, não tem como o casamento se expandir, o relacionamento se expandir dessa forma. O casamento, são duas vidas em uma só, duas carnes em uma só. Porém, nós temos também o nosso individual. Cada um precisa ter os seus momentos individuais. O homem, ele precisa sair, se ele gosta de jogar futebol, ele vai jogar futebol. Ele vai sair com os amigos, ele vai conversar as coisas que ele gosta com os amigos, que talvez não é coisas que ele vai falar com a sua esposa, sua namorada. Vice-versa. A mulher, ela vai viajar, ela vai sair com os amigos, ela vai para uma festa. Tudo com coerência, tudo com respeito, mas nós precisamos ter o nosso momento. Todo ser humano precisa ter os seus momentos. Então a mulher, na maioria das vezes é a mulher, ela não aceita o homem ter a individualidade dele. Ela não aceita, porque ela já põe um monte de coisas na cabeça, com as crenças que ela tem. Por isso que é importante, quando você for entrar no relacionamento, você estar curada, você ter autoestima, você ser autoconfiante, ser uma mulher que se ama, que não aceita menos do que isso sobre o outro. Porque se o outro me trai, na verdade ele não está me traindo, ele está traindo o caráter dele. Ele só vai me mostrar o que eu cocriei para minha vida. E aí é um alerta. É isso que você quer? Se eu atraio um homem que vai me trair, eu vou perguntar:
é isso que você está atraindo para a sua vida. Você quer, o que você precisa curar? Porque você ainda não está totalmente curado. Senão você não atraía um cara que vai te trair. Então qual atitude você vai tomar? Aí você vê se é essa pessoa que você quer continuar, se você quer mudar a sua vida, se transformar e continuar com ela, ou se não vale a pena. E aquilo foi só para te mostrar as suas crenças, o que você está atraindo para você olhar para dentro de você e ver o que ainda precisa ser feito. Eu fiz vários testes com namorados, porque eu estava em processo da vida amorosa. Então, isso já faz quase um ano, graças a Deus. Hoje eu não tenho alguém ainda, porque eu decidi que eu não quero, estou em processo ainda, porque eu tenho outras coisas mais importantes que eu ainda preciso resolver, para depois eu acessar isso, mas eu já estou aberta, na verdade, a relacionamentos. Mas para isso, eu passei por um processo de cura. Meu último relacionamento tóxico vai fazer 2 anos, mais ou menos isso, 1 ano e meio, 2 anos, ou mais, não lembro, mas já tem bastante tempo. Então, esse último, eu aceitava umas coisas que não me faziam bem. Algumas eram legais, mas outras não estavam em ressonância com aquilo que eu já acreditava, que eram as minhas crenças edificantes sobre relacionamento. Então, eu falei, um dia chegou num cansaço, que eu falei, Deus, por que eu estou nesse relacionamento? Aliás, eu falei com Deus, mas para mim. Porque, na verdade, a gente fala com Deus, mas Deus está dentro da gente. Então, eu falei, o que você precisa aprender com esse relacionamento? Porque você não está feliz. E aí Deus falava comigo, você precisa se amar mais, você não se ama. Porque se você se amasse, você não estaria aceitando isso. E aquilo foi muito forte para mim, porque eu já estava em processo de mudança sobre relacionamentos, e eu peguei e dei um basta. Foi muito racional. Eu falei, não quero. Tá bem para mim numa parte, mas não tá em outra. Eu não quero menos do que isso. Aliás, eu não quero esse tipo de relacionamento. Eu quero muito mais do que isso. Não é isso que eu quero para mim. E aí eu liguei para a pessoa, falei, olha, muito obrigada por tudo que você fez para mim, porque você foi um professor na minha vida. Eu tive momentos bons com você, muito obrigada, mas parou por aqui, chega. E nunca mais eu fiquei com essa pessoa, porque eu já tinha uma base de valores do que eu acreditava, só que eu ainda estava com essa pessoa. Então eu precisava de quê? De uma atitude, porque às vezes você sabe o que você quer para sua vida, mas às vezes falta atitude. Porque não adianta só você saber, você ter conhecimento, você tem que aplicar ele na sua vida. O conhecimento sem ação é a mesma coisa que você não sabe. Então, a pessoa nem acreditou que eu tinha tomado essa atitude. Porque eu aguentei isso por, acho que 2 anos. Então, depois desse relacionamento, eu comecei a fazer um processo de cura, de ressignificação, de amor próprio. E aí eu comecei a fazer testes, porque você tem que fazer os testes. Eu falei, eu não vou casar agora, porque eu não vou encontrar minha alma gêmea. Eu vou fazer teste. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas. Eu comecei a conhecer algumas pessoas, eu vou contar até um testemunho. Eu dei uma oportunidade para uma pessoa no Rio de Janeiro. Muito legal, pessoa e tudo, né? Assim,
Só não tinha aquilo que eu queria, mas a pessoa em si é uma pessoa legal, educada e tudo. Mas o que acontece? Eu conheci essa pessoa no aplicativo. E essa pessoa, ela foi muito educada comigo. Não foi aqueles caras escroto, né? Que pede nudes, sabe? Que já te chama para ir pra cama. Não foi esse cara. Foi um cara muito educado, diferente dos que eu via. Por isso que eu dei a chance de conhecer. Aí ele me tratou muito bem, sabe? Inclusive a gente ligava no vídeo para me olhar para o rosto dele, para eu ver que realmente era a pessoa e tudo. E eu falei, poxa, é um cara diferente dos que eu conheci, dos que tem por aí. Então eu acho que eu já estou atraindo alguém diferente das minhas crenças. Vou dar uma chance. Aí a gente ficou conversando vários dias. Ele ligava, eu ligava para ele me ligava na câmera de vídeo. E aí um belo dia eu tinha que ir para o Rio fazer um negócio de trabalho. Eu aproveitei a oportunidade. Falei, olha, eu preferia ir primeiro. Por quê? Porque eu já ia no Rio e eu não queria que ele viesse na minha casa sem conhecer primeiro, né? Por respeito aos meus filhos. Então, eu fui para o Rio, fiquei no hotel, ia fechar um negócio lá. Fui fechar um negócio de trabalho e aproveitei e falei com ele, olha, eu estou nesse hotel hospedado. Não, na verdade, ele que pagou o hotel. Ele falou, tá, então vem, eu vou pagar um hotel aqui e tal. Pagou acho que 4 ou 3 dias. Num hotel muito legal na Barra da Tijuca. E aí a gente foi pra lá, se conhecer. Nisso a gente já tinha criado um vínculo e tudo, vários dias conversando, né? E eu falei, vou dar essa chance, né? Tá, chegou lá, o cara realmente bacana, muito educado, me respeitou. Eu impus alguns limites, ele aceitou, então foi tudo legal. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, foi tudo legal, foi tudo muito legal. A gente passeou, a gente foi pra praia, a gente fez trilha, porque eu fui realmente para fazer teste, para conhecer ele, porque pela internet não tem como. Você tem que conhecer fisicamente, olhar nos olhos da pessoa, sabe? Saber quem a pessoa é, se ela respeita pai e mãe, com quem que ela namorou a última pessoa, enfim, tem vários testes, tem várias estratégias para você saber com quem você está se envolvendo. Só que eu não fui aberta a namorar, nem casamento, eu não estava pensando nisso, mas independente disso, mesmo que você está ficando, você tem que saber com quem que você está ficando. Ainda mais alguém do Rio de Janeiro, você não sabe se é um bandido, você não sabe se vende droga, se matou alguém, enfim. Eu estava aberta a fazer testes. Fazer testes por quê? Para saber quem que eu estava atraindo. Porque através da pessoa que eu estivesse atraindo, eu ia saber quais crenças que eu ainda tinha para limpar. Então eu estava fazendo teste, não é que eu estava usando a pessoa, mas é uma forma também, né? E vice-versa. Então, mas também se desse certo, tudo bem. Se não desse também, tudo bem. Eu só queria olhar para mim. Então, resumindo, aí nos conhecemos, ficamos lá vários dias, tomamos café junto, foi maravilhoso, foi muito bom. E aí eu vim para casa, aí eu precisei voltar uma segunda vez. Aí eu falei com ele, olha, eu vou no Rio, porque eu sempre fui no Rio, meus clientes são todos de fora, e a maioria é do Rio. Então eu sempre estava indo no Rio de caminhão, vender móveis, mas dessa vez eu fui sozinha. Aí eu falei, olha, eu vou ficar em tal hotel, quero um perto do mesmo, na Barra, se você quiser vir aproveitar para a gente se conhecer mais, conversar mais e tudo, para a gente continuar, né? Você pode vir. Aí eu falei assim, eu na ida daqui para lá, eu falei assim, Deus,
Eu ainda não conhecia a família dele, eu preciso saber mais dessa pessoa, eu preciso realmente agora saber mais, porque a gente já está se envolvendo e eu preciso saber se é a pessoa que eu quero para minha vida. Então eu preciso rapidamente conhecer ele mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, eu não sabia o que fazer. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer para me descobrir mais sobre essa pessoa? Porque ele é daqui do Rio, eu não sei com quem que eu estou lidando, né? Fiquei preocupada. E aí, um belo dia, a gente estava lá no hotel, a gente pediu um lanche do iFood. E ele foi lá buscar esse lanche na portaria, na recepção. Aí eu falei com ele, vai lá buscar então o lanche que eu vou aguardar aqui no quarto. Quando ele saiu, eu lembrei que eu tinha visto, antes dele sair, aliás, antes dele buscar o lanche, a gente estava deitado assim, eu olhei para o lado e vi a senha do celular dele. Aí eu falei assim, Deus, eu não faço esse tipo de coisa, eu não sou uma mulher insegura mais. Mas eu preciso, Pai, saber com quem eu estou lidando o mais rápido possível. Então, infelizmente, eu vou ter que entrar no celular dessa pessoa e saber com quem eu estou lidando, porque ele não me